A gente estava falando aqui sobre eleições americanas, ainda tem mais informações que vão chegando aqui para nós, algumas até acabando de chegar, ainda vou ter que analisar bem. Mas o que acontece? Você tem a mídia americana falando de projected winner, né? O vencedor projetado, é um presidente projetado, né? Segundo o republicano, né? Segundo o Donald Trump tem dito, em alguns estados, integrantes da equipe do Trump, o Team Trump, né? Não conseguiram acompanhar de perto o processo de contagem, mas sim a distância. E aí a gente teve votos de mortos, né? Mortos votaram e cédulas falsificadas teriam sido validadas. Essa questão aí das cédulas falsas, ainda vai render muito ainda daqui em diante, porque vai ter que se verificar cédula por cédula e depois a gente vai ter um número total dessas cédulas falsificadas. Tá? Porque elas não devem contar, são cédulas ilegais. Além dessas cédulas falsificadas, tem as cédulas que não estão de acordo com os requisitos mínimos, né? Que tem que estar preenchida, tem que ter a data certa, ou seja, tem uma série de irregularidades que também já foram identificadas que vão anular muitas cédulas lá nos Estados Unidos, né? E o Ítalo já tinha comentado, né? Os jornais já estão falando lá em poucas evidências de fraudes, né? Mas isso já é admitir que há evidências de fraudes, obviamente. E aí o que acontece? O diretor de crimes eleitorais dos Estados Unidos pediu demissão. Por que será? Richard Pilger, diretor da seção de crimes eleitorais americanos, entrou em crise e resolveu renunciar a seu cargo. A decisão foi tomada ontem, tá? Poucas horas depois do Procurador-Geral da Justiça, William Barr, autorizar as investigações em todo o país em busca de potenciais irregularidades na apuração de votos da eleição presidencial americana. Pilger, após formalizar seu pedido de demissão, enviou um e-mail aos colegas, instrumento no qual fez graves acusações ao procurador-geral. Afirmou que William Barr estava criando uma nova política ao revogar a política de não interferência de 40 anos para investigações de fraude eleitoral no período anterior às eleições, tornando-se certificado e não contestado. Uma questão aqui um pouco jurídica deles, mas interessante é o seguinte: o cara, quando viu que o procurador-geral abriu uma investigação oficial, porque até então quem estava fazendo a investigação era a campanha do Trump. Então você tinha denúncias de pessoas, pessoas comuns e o Project Veritas e a campanha do Trump. Mas não era uma investigação oficial. Agora o Procurador-Geral dos Estados Unidos abre uma investigação oficial em todo o país para coletar provas das irregularidades eleitorais. E aí, horas depois que ele faz isso, o diretor de crimes eleitorais dos Estados Unidos pede demissão. Olha só, que coisa, né? Que coisa, né? Ainda reclama, né? Ainda fala, não, mas não era comum fazer investigação antes de terminar a eleição. Normalmente a investigação era depois. Na minha vez vai dar ruim. Pô. É tipo isso, né? Logo na minha vez. Na minha vez, né? Pois é. Pessoal, sabe quem é que não está falando em poucas evidências? Quem é que não está falando? Sabe quem que não está falando em poucas evidências, Max? A revista Terça Livre.